Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 13 de março de 2021. Então, olhando bem aí o que aconteceu, né, o dia acumulado do dia 11, do dia 12 até o momento ainda não saiu, mas o que a gente vê claramente, né, que a Zacas, ela realmente perdeu força, ela está bem fraca, atuando bem pouco, e aparentemente toda essa região aqui dessa faixa mais ao leste do Brasil deve começar a apresentar um tempo seco agora nos próximos dias. Em comparação aqui ao acumulado entre os dias 11, 10 e 9, a gente ainda vê, né, que tem um acumulado bom de chuvas pegando bem aqui a região de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, também adentrando um pouco aqui no oeste da Bahia, sul da Bahia, região do Tocantins e do Goiás, mas esse acumulado já não é tão significativo porque a maior parte aí dessa chuva se concentrou realmente entre os dias 9 e o dia 10. Então o que a gente vê é esse enfraquecimento claro e toda a região centro-sul aqui deve começar a apresentar o tempo mais seco, como também aqui essa região sudeste e essa faixa aqui mais da costa leste do nordeste do Brasil, também pegando um pouco aqui na região norte. Então que fica bem claro, né, toda a interação daquele sistema de alta pressão que a gente via adentrando aqui, chegando a atuar até na região do semiárido nordestino. Olhando bem agora a previsão que o modelo Cosmo do IMET está tratando, né, a gente vê claramente aqui a toda essa região apresentando um tempo seco mais bem definido, que vai desde aqui parte do norte e do nordeste brasileiro até a região sul. Na região sul nós vemos ainda a atuação aqui um pouco de chuva, mas também nada significativo. Se você pegar esse valor acumulado e distribuir ele em 7 dias, você vai ver que é uma chuva, mas não tão significativa, por exemplo, como a distribuição dessa chuva aqui na região centro-norte. Dois fatores aqui estão indicando, né? As frentes elas não conseguem avançar tudo, é o primeiro fator, né? Ela não vai conseguir avançar pela previsão de hoje do IMET, e ela chega aqui a atuar um pouco na região sul, mas não consegue avançar. Isso devido ao quê? A esse sistema de alta pressão aqui, ó, em médios níveis da atmosfera. A gente vê que tem esse sistema. Ontem os modelos mostravam, dentro do dia 18 e dia 19, o avanço de uma frente aqui chegando a atuar sobre a região de São Paulo, Minas Gerais, mas hoje ele já mostra que a partir do dia 20 a atuação desse sistema aqui de alta pressão, por enquanto, ainda não é considerado um bloqueio atmosférico, mas vamos ficar olhando. Se esse sinal persistir aí 3 dias e também a duração dele aí for maior que 15 dias na previsão, por exemplo, ou ele demorar um pouco mais, a gente pode ter realmente aí a atuação de um bloqueio, mas ainda não está sendo classificado com bloqueio. Mas chama a atenção por quê? Porque agora a gente já começa a ter um sinal desse sistema aqui atuando. Então vamos ver se esse sinal vai persistir ou é apenas uma dinâmica normal, né, de um sistema de alta pressão que deve atuar aqui sobre São Paulo, por exemplo, parte da região sul e aqui parte de Minas Gerais, e ele acaba pegando maior parte do país, mantendo as chuvas realmente aqui no oeste, né, da região norte e um pouco aqui no norte mais do nordeste, o norte da região norte, mas observar bem o que é que esse sistema de alta pressão vai nos dizer nos próximos dias, se vai ser mantido essa atuação desse sistema de alta pressão ou se ele deve enfraquecer um pouco e dar passagem, por exemplo, à entrada de outras frentes lá para o final do mês, mas fica a dica aí para a gente ficar de olho nesse sistema nos próximos dias. Observando agora a questão do modelo GFS, né, pressão em baixos níveis de atmosfera, nós vemos claramente a manutenção aqui daquele sistema de alta pressão. Em alguns momentos ele fica mais prolongado, pega um pouco aqui a região
da costa leste do país. Em alguns momentos tem aqui o avanço de alguns sistemas frontais, principalmente sistemas de baixa pressão, que devem romper essa barreira lá para o final do mês. E olhando agora a questão da altura geopotencial, a gente vê claramente aqui que não temos nenhum geopotencial ainda muito fechado que dure muito tempo, por exemplo, acima de 590 ou 5.900 e outros modelos, que exemplifique a questão de um sistema de alta pressão que pode se tornar um bloqueio atmosférico. Por isso que eu falei, né, que a gente tem esse sinal aqui, que o modelo Cosmo está dando, mas aos outros modelos eles não mostram esse sinal bem definido. Então, o que é que acontece? Pode ser que os modelos mostrem em alguns momentos algo núcleo aqui bem fechado, por exemplo, aqui está no dia 14, né? Então está avançando aqui para o dia 20 e vai ver que aparece algo aqui em 588, começa a surgir aqui lá para o dia 21, dia 22, mas também ele não persiste em um longo tempo. Então, ficar de olho para ver o que realmente vai acontecer. Mas, pela previsão do modelo GFS, nós não devemos ter aí uma continuação daquele sistema de alta pressão, então é algo que vai acontecer em um determinado momento do tempo, mas depois desaparece. Olhando agora a previsão do modelo GFS para o quesito das chuvas, a gente vê aqui a atuação, né, o avanço de um sistema lá para o dia 19 e dia 20. Esse sistema ele não deve trazer grandes chuvas para a região sudeste, por exemplo, a região aqui do quadrilátero dos reservatórios, que fica entre Goiás e Minas Gerais. Porém, ele consegue avançar e atingir aqui a região mais do Nordeste brasileiro. Mas como eu sempre venho falando, né, a gente está caminhando para o inverno, então os totais de chuvas que acontecem normalmente essa época do ano não são tão significativos quando você compara o que acontece no período do verão, ali entre dezembro e janeiro, que é o pico. Então a gente deve ter ainda continuação de chuvas, porém essas chuvas não devem ser muito significativas nessa faixa aqui, mais ao leste do Brasil, né, que vai desde aqui a região nordeste até a região sul. Então o sistema ele passa rápido pela região sul, traz alguma chuva, depois ele volta aqui a trazer chuva na região do oeste da Bahia, pegando bem, porque a frente consegue caminhar aí em direção à região nordeste e consegue chegar aqui a atuar sobre a região da Bahia lá para o fim do mês. Né? Nessa transição que ela avança, tenta formar as acas, mas não é tão forte e traz chuvas aqui na virada do mês para a região da Bahia e parte do nordeste brasileiro. As demais regiões, por exemplo, a região centro-norte, né, a gente ainda tem esse acompanhamento e ainda continua tendo aqui essas chuvas mais bem fortalecidas, né, como normalmente acontece nessa época do ano. Sobre a Z-City, a gente vê aqui a formação dela, então ela está posicionada aqui ao mais um pouco, né, acima da linha do Equador. Ainda tem uma interação aqui na região do Maranhão do Piauí até o final do mês, mas acredito que já não deve ser tão forte como o que aconteceu nesses últimos períodos. E o mês de abril ainda está um pouco em aberto, mas a gente deve ter algo aí parecido com o que aconteceu em março e, claro, né, com a diminuição gradativa dos totais de chuva. Olhando bem agora a questão da temperatura, a gente vê que na média a gente não deve ter temperaturas acima ou abaixo da normal climática, né? Então deve girar em torno da climatologia para esse mês. Claro que em alguns momentos, em algumas regiões, tem uma onda de frio mais forte, né? Aqui, por exemplo, no final do mês, na região sul, aqui na região nordeste um pouco mais quente, mas na média para os próximos 15 dias, temperaturas próximas à faixa da área climatológica e a temperatura não deve influenciar tanto, por exemplo, a projeção de carga no sistema. Observando agora o armazenamento de água no solo, que a gente vê claramente que a região sudeste ela tem essa diminuição dessa água no solo, devido principalmente aí que nos próximos dias nós não devemos ter atuação de chuva sobre a região. Claro, em algum ponto ou outro acontece uma chuva isolada, mas nada tão significativo aqui sobre a região do quadrilátero dos reservatórios. E daí o que é que acontece? Você tem uma diminuição desse armazenamento. E a região centro-sul também seguindo essa mesma lógica, né? Parou de chover e a gente começa a ter aí a diminuição desse armazenamento. As demais regiões do país apresentando aí uma manutenção do estado atual, por exemplo, de hoje,
nessa questão do armazenamento de água no solo para os próximos 3 dias. Então, o que a gente vê claramente que a região do quadrilátero dos reservatórios, né, as bacias do Xingu e Tocantins devem apresentar redução das chuvas nos próximos dias, até pela própria climatologia, né? A partir de agora, essas regiões elas tendem a diminuir o total de chuvas, porque nós estamos entrando aí no período seco nessa faixa mais central do país. Região Sul apresentando aí diminuição de armazenamento e, consequentemente, a diminuição das vazões nos próximos dias, principalmente aqui na região incremental Itaipu, na bacia do Paranapanema, também aqui na região do Iguaçu e Uruguai, devido principalmente ao que? Ao retorno do tempo seco na região. Destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que tem essas chuvas mais expressivas aí no centro-norte da Bolívia, que está ajudando a manter um leve aumento ou a manter as vazões mais estáveis quando tem uma queda bem leve nas vazões da região de Jirau e Santo Antônio, por exemplo. Ok? E olhando agora o que os modelos do ONS estão prevendo, né, o que o ONS trabalha, o modelo europeu, o SMWF, o ETA 40, que é rodado aqui pelo CPTEC, e o GEFS, que é um modelo americano, a gente vê claramente que toda essa faixa aqui, a mais ao leste do país, deve apresentar redução de chuvas. Claro que em alguns pontos a gente tem uma chuva mais significativa, dependendo do modelo, mas nada assim que deva interferir muito numa queda, por exemplo, de vazões da região sudeste ou também uma queda de vazões na região sul do país. Então a gente vê claramente aqui que toda essa faixa ainda deve apresentar um tempo seco ao longo dos próximos 10 dias. A região centro-sul volta a ter chuva, mas também uma chuva não tão significativa. E o que está acontecendo, que a gente está observando nos modelos, é que ambos os modelos, né, eles estão, a cada dia que passa, convergindo e ficando mais parecidos com o SMWF. Então, quando você tem uma discrepância muito grande entre os modelos, ao longo, né, você está olhando uma faixa de horizonte de 10 dias à frente, ao longo aí das atualizações diárias, eles tendem a ter uma característica que fique mais próxima ao que o modelo europeu está prevendo. Por isso, a gente deve ter aqui ainda uma manutenção da concentração das chuvas da região centro-norte do país, porém esses volumes já estão diminuindo de intensidade pelo próprio avanço, né, da climatologia e da sazonalidade anual da distribuição de chuva no país. Ok? Então a tendência agora é que nós começamos a observar daqui a alguns dias todos os submercados tendo uma redução de vazão. Só o sul, que é o meio intermitente, a gente não sabe mais ou menos o que vai acontecer, porque como são bacias pequenas e quando tem chuva, são chuvas boas, você tem uma resposta rápida na vazão. Mas a região nordeste, sudeste, centro-oeste e a região norte deve apresentar ao longo dos próximos dias essa redução, seguindo a própria sazonalidade normal que acontece durante o ano. Okay? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.